bem-vindos todos ao CCB, o Centro Cultural Butantã. Agradeço ao Jaime, à Ramayana, né, a todos que vieram aqui nessa quarta-feira chuvosa, difícil. Acho que algumas pessoas podem ter enfrentado o trânsito, para uma discussão de literatura, né, que realmente não tem uma certa coragem de enfrentar contratempos para discutir aqui. A gente vai ver agora já é parte, né, do que a gente está tentando pensar aqui, utopia. Talvez já seja utópico, né, num dia como este, ouvir falar uma discussão, um debate, na verdade. Assim, a gente não quero que aqui seja uma coisa de respostas prontas. Acho que é uma coisa de a gente pensar junto. O que aconteceu foi o ponto de partida, só que foi o Nelson de Oliveira, que ele criou um manifesto Convergência. Ele pôs na internet. E aquilo foi crescendo um pouco, outros escritores foram lendo, foram comentando, e aquilo foi gerando uma vontade de discutir mais e algumas dúvidas também, né? Para começar, acho que a primeira dúvida de todas é se cabem manifestos nos dias de hoje. Qual é o lugar das utopias na conjuntura que a gente vive, que, de repente, no pior dos cenários, logo mais a gente pode ter o Alexandre Frota como ministro da Cultura. Espero que não, né? O Bolsonaro está anunciando isso. Vamos torcer para que o pior não aconteça. Mas, assim, diante de uma certa distopia que a gente vive, eu acho que vale a pena a gente ter essa conversa. Acho que o que o Nelson suscitou é um resgate do, assim, o que está faltando hoje na cultura. Está faltando uma certa fraternidade, uma certa aproximação entre diferentes escritores, entre escritores e artistas, entre escritores e cineastas e filósofos, e também ter alguma coisa no horizonte, né? Acho que temos, ao menos, que ter uma disposição para pensar diante de um cenário, no mínimo, turbulento. Bom, sem me alongar muito aqui, eu vou apresentando aqui. A gente está aqui na presença, o Nelson, já falei, né? O Nelson, que foi uma das vozes protagonistas da Geração 90, organizador de várias coletâneas, ele tem vários pseudônimos, ele tem toda uma trajetória de se desdobrar em várias personalidades. Aqui a gente tem a Andrea Del Fuego, que ela lançou o Malaquias, um livro que ganhou o prêmio Saramago, foi traduzido por várias línguas, e também ela também é filósofa. Acho que ela pode ela está me corrigindo aqui, né? Ela não é uma filósofa, é formada em filosofia, mas a gente vai querer também uma contribuição dela pela filosofia e pela educação também. Aqui o Wilson Alves Bezerra, que ele lançou um livro que não é o Pau Brasil, é o Pau do Brasil. Acho que ele também pode ter algumas provocações aí até sobre a conjuntura que a gente está vivendo. E acho que ele tem esse livro, O Pau do Brasil, é bem militante. Acho que ele pode trazer algumas reflexões por aí, juntando a literatura, assim, o que seria a ficção com o que já o que está acontecendo mesmo na realidade. E, por fim, o Ademir Assunção, que também
por ser jornalista, também está sempre trazendo algo de uma observação da realidade. Acho que ele tem uma postura ativista também. Ele é vencedor do Jabuti com A Voz do Ventríloco, um livro de poesia que acho que tem algo da geração beat, tem algo de Allen Ginsberg, mas traduzido para uma voz própria, apesar de ser o ventríloco, né, também é uma voz própria. Bom, feitas as apresentações, eu vou passar a voz. Vou deixar primeiro para a Andrea. Acho que pode ser... acho que ela pode trazer algo que pode ser interessante aí inicialmente. Vai ter que ser uma coisa Roberto Carlos, assim, porque não sai do negócio. Boa noite a todos. Muito bacana reunir assim com os amigos da plateia e aqui do palco para conversar sobre isso. A pergunta inicial que você fez é sobre... Dá para ouvir? Assim? Foi? Sobre a necessidade do manifesto, não é? Acho que se cabem ou não manifestos, né, num mundo em que já tem um desgaste, esse mundo em que parece que às vezes todos nos sentimos envelhecidos. Eu tenho essa ideia da utopia, como você falou, lembrou da filosofia, pelo menos assim, a primeira coisa que a gente pensa é da República de Platão, que é a ideia de uma polis justa, bela e verdadeira. Assim, se perguntando pela justiça, eles chegam na ideia de uma cidade em que as coisas se movimentam com harmonia e para que ela seja justa. Só que essa ideia, eu sempre achei isso desde o começo, assim, é uma ideia assim, é de um lugar muito rigoroso, ele precisa ter muitas leis, assim, essas pessoas elas são castradas, os filhos com 4 anos de idade eles vão não ser criados mais pela mãe, mas pela polis, ninguém é mãe de ninguém, é o filho da polis, o guardião da cidade, ele não pode ter acesso à música, porque a música vai abrandar o ímpeto da vigília mesmo, porque a música vai entorpecer os seus sentidos e ele não vai conseguir distinguir quem é o amigo do inimigo da cidade, da polis. Então é um lugar um pouco irrespirável, esse lugar ideal também, que, no entanto, teria justiça, mas talvez não tivesse liberdade alguma. E pensando na Ilha da Utopia, de Thomas More também, ela é uma ilha extremamente regrada. Ela está regrada e ela está isolada. Então, ao mesmo tempo, então, por que a gente pensa nisso, né? É quase um instinto de utopia. É quase um instinto, uma vontade mesmo, um desejo de visualizar o futuro, né? Uma ideia que ela não necessariamente pode ser realizável, muitas vezes ela não vai ser, mas aquela coisa no horizonte, de alguma maneira, vai nutrir o que está acontecendo aqui, o que é possível ser feito. Eu acho que, no máximo, isso pode acontecer. Eu fico pensando na ideia de um istmo numa ilha. Em vez de estar isolada, um trechinho de terra que ligue ao continente. Ligar esse continente das coisas possíveis com a utopia, com a ideia de um mundo melhor. Mas eu acredito nessa hoje. Acho que é só possível com esse lugarzinho de terra. É possível caminhar de um lugar para outro. Fazer uma espécie de istmo-utopia, pensar naquilo que pode ligar mesmo, assim, sendo muito pragmática. De uma maneira geral, os manifestos, quando a gente lê, eles são regras, né? E são modos de operação, são exercícios também intelectuais no solo da história, no solo da estética, são exercícios intelectuais. E ele, então, por si, também já é um exercício de liberdade, por ser um exercício intelectual. Agora, necessidade de ter um manifesto hoje, eu fico pensando na forma do manifesto, se ele é válido.
Então, se a gente vai então escrever um manifesto e publicar no Figaro, que nem o Manifesto Futurista, ou enfim, vai publicar numa revista, vai publicar no Rascunho, vai publicar em algum lugar. Hoje me parece que o manifesto ele seria possível em algoritmo, em TI, em programação de robôs, assim, seriam robôs comentando o Itaú Cultural, o Banco de Itaú, qualquer coisa assim. Acho que o manifesto ele talvez não seja mais hoje comunicação, não uma lista publicada em algum lugar como uma sugestão de ideia, mas alguma coisa que interfira mesmo, que interfira nesse jogo todo de comunicação. Eu estava, antes de a gente entrar aqui, conversando com o Nelson, a gente chegou à conclusão de que a civilização acabou, não foi, Nelson? Acabou por conta dessa apatia da informação. É tanta informação e tanta coisa, e tanto é o fake news ou o true news que seja, assim, já está causando uma apatia mesmo. Porque você é obrigado a fazer a distinção de uma coisa ou outra, ao mesmo tempo assumir que você tem um posicionamento de partida e um instinto que vai te levar para um lugar que já afirma o que você já sente e pensa, né? Então, essa coisa de viver mesmo, procurar sempre a bolha, mal percebe, já formou uma outra bolha. Então, se é possível um manifesto hoje, eu acho que ele seria alguma coisa ligada à comunicação, mas teria que pensar na forma do manifesto, tanto quanto no conteúdo. De que jeito que ele está? Se é num game, não é? Se é numa realidade 3D, mas ele não é mais uma lista de condutas e de ações publicada em algum lugar. Em relação à literatura, o que nós todos aqui fazemos, ela não acho que ela seja utópica, porque ela é realizável e ela é elegível. Há leitores e há possibilidade de escrita. Nunca se houve tanta possibilidade de escrita e de leitores, ainda que são mares de leitores, porque ninguém aqui, pelo menos assim, está escrevendo como um youtuber e tal, mas ela é uma espécie desse istmo, de uma utopia na prática mesmo, assim, ela é factível, ela é execuível, ela é possível de ser feita. E, ao mesmo tempo, ela tem a sua virtualidade, que é uma coisa maravilhosa, e essa sim que ela te joga para um outro mundo. E não precisa ser um mundo fantástico, né? A própria linguagem te joga para uma outra forma de pensar, né? A voz daquilo que está escrito toma conta da sua voz de leitura e o seu pensamento se torna obedece àquela sinfonia escrita ali, né? Então, de alguma maneira, acho que assim, aos que estão ligados a isso, a arte, a essa transmutação que a gente transforma chumbo em ouro, né? Esse é um tipo de resistência que acho que está garantida, mesmo porque acho muito difícil um escritor desistir de ser escritor. Acho isso bem raro, inclusive. Ele pode desistir de publicar, pode desistir de ter sucesso, pode ter descoberto que a literatura é só um fracasso mesmo, contínuo e frustrante, e permanecer nisso. Mas nesse campo de atuação, ela permanece. E é interessante como em momentos de crise, de faltas de utopia ou de distopia, enfim, é um solo de onde a linguagem, inclusive, ela fica mais abrupta ainda, né? Ela surge com ímpetos de mudança e tudo mais. Eu sou um pouco cética com a utopia. Não tenho assim, uma utopia pessoal. Assim, fui ficando cada vez mais pragmática mesmo e acredito nisso, assim, tanto na literatura como uma coisa prática, nas oficinas que ministro também tem sempre uma história, uma coisa de uma prática mesmo de escrita, de materializar isso tudo, né? E de não ficar desde imaginando que possa inventar uma nova linguagem, porque isso é uma utopia também, ou visualizar uma espécie de vida literária que é impossível e utópica também, principalmente no Brasil. Há uma ansiedade muito grande que na publicação do livro, ou que talvez tenha um prêmio, que talvez tenha uma grande editora, que isso vai causar uma transformação até no seu meio de produção literário.
que ele vai inclusive te dar meios para de manutenção daquela escrita, e não é verdade. E não é verdade. E só para passar para o colega, para não me estender, na última oficina eu propus um exercício de escrita de manifestos. Então, eu entreguei, era um manifesto futurista, o antropofágico e o Dogma 95, que é bem interessante, porque ele é muito técnico, né? Então, não tem assinatura do diretor, não tem iluminação artificial, enfim, lendo aquilo, os alunos inventariam um manifesto. Dos 30 alunos, ninguém foi para a ficção. Eu fiquei muito impressionada com isso. Ninguém ficcionalizou, ninguém pôde colocar uma voz que não fosse outra pessoal para dar uma lista de condutas para um outro mundo. Na verdade, não era nem para o outro, é para este mesmo. É uma utopia imediata. E ninguém foi para a ficção. Eu fico pensando e jogo essa pergunta, já finalizo perguntando, o que há de ficção na utopia? Bom, acho que eu vou passar para o Nelson, que acho que, afinal, ele que escreveu o manifesto. Vamos ver como é que ele rebate um pouco também isso aí de, né, essa dificuldade, assim, né, inclusive isso que a Andrea apontou, né, mesmo num exercício de escola. Eu mesmo já fiz no meu tempo de colégio, quando eu era um aluno também. Fiz um exercício parecido de manifestos e tal, mas não pode ser uma diferença já de época, né? Eu fiz 20 anos atrás. Acho que, de modo geral, as pessoas faziam, os alunos, né? Acho que faziam manifestos mais voltados um pouco mais para a estética, e você traz agora um relato de que parece que a utopia desapareceu, né? Pelo menos nesse exercício aí, de uma coisa que talvez seja sinal dos tempos. Então, acho que eu já vou passar já para o Nelson para ver como é que ele se defende aqui. Boa noite a todos e a todas. Concordo totalmente com a Andrea, e eu acho que a opinião geral aqui, não só neste grupo do lado de cá, mas no grupo do lado de lá, de que não há utopia, não há qualquer utopia verossímil hoje, né? A gente observa na história do Homo sapiens que toda a civilização viveu baseada numa utopia, não importa qual. As mais recentes foram o cristianismo, né? Primeiro o cristianismo, acreditar numa transcendência e numa premiação pós-morte. Outras que competiram com o cristianismo, a utopia marxista, a ideia, mais uma vez, de uma celebração humana e social, já não no pós-morte, mas aqui mesmo, na Terra. E para nós que somos do campo da arte e da literatura, as utopias se multiplicaram no século XX. Cada escola literária ou artística foi fundada numa utopia, numa crença. Então, começando no final do século XIX, você tem lá os impressionistas, depois os simbolistas, a utopia futurista, como a Andrea lembrou. No século XX, eu confesso para vocês, a minha utopia predileta é a do surrealismo. O surrealismo foi, na minha opinião, a grande vanguarda do século XX e a única escola que realmente trouxe uma ideia diferente sobre arte e literatura. E com o passar das décadas, tivemos até no Brasil a utopia antropófaga, né, o manifesto, os dois manifestos do Oswald de Andrade são brilhantes. O Manifesto Pau-Brasil é genial e o Manifesto Antropófago é mais que genial. Por alguma razão, a última utopia que a gente viveu na arte e na literatura foi a concretista. Por alguma razão, na década de 60, 70, as utopias desapareceram, perderam o seu sentido prático e eu diria até um sentido místico, né? E hoje, de fato, a gente vive uma realidade em que não há qualquer utopia social,
ou política, ou econômica, ou artística. É uma terra de ninguém, isso já há uns 30 anos. E o que eu nunca imaginei que um dia escreveria um manifesto, mas me ocorreu, poucas semanas atrás, uma tristeza muito grande que certamente é compartilhada por vocês, né? Qualquer leitor que acompanha os jornais, que acompanha os fatos políticos no Brasil e no mundo, que acompanha essa evolução da nossa sociedade global para uma talvez grande distopia, compartilham essa tristeza, essa falta de perspectiva, essa falta de propósito que diz respeito à literatura, escrever para quê, para quem, uma falta de propósito político e social e assim por diante. E refletindo, fazendo um pouco a análise ou a psicanálise dessa minha tristeza, me ocorreu, ou eu identifiquei em mim mesmo, o que falta, qual seria o grande propósito, ao menos para mim, para que o mundo faça sentido. E esse grande propósito, na minha opinião, é a gentileza. É a gentileza. Eu vejo nas redes sociais uma guerra de todos contra todos. A velha afirmação de que o homem é o lobo do homem, ela se expressa potentemente no Facebook, no Twitter e assim por diante. E eu sinto essa carência até infantil de que as pessoas fossem um pouco mais gentis umas com as outras, até no debate de ideias. Que o debate de ideias não fosse um campo de batalha tão feroz. E eu repito, essa é uma sensação infantil e até idealista, porque parece que a nossa espécie não nasceu para convergência, nem para gentileza, nem para os afetos, né? Mas sim para a guerra. E aí me ocorreu registrar em parágrafos curtos algumas possibilidades em relação ao que eu chamo e ao que nós entendemos por utopia, ou seja, uma idealização de um mundo futuro em que haveria certa convergência, em que nós procuraríamos no outro não a diferença, mas a semelhança. Ou seja, eu procuraria em outros autores, eu procuraria nos representantes da sociedade e assim por diante, o que há de semelhante em mim, não a diferença. Me ocorreu que talvez a convergência merecesse um manifesto, que é exatamente o propósito oposto das grandes vanguardas. As grandes vanguardas, em todos os sentidos, a vanguarda religiosa, o cristianismo, a contra-reforma e assim por diante, as vanguardas políticas e literárias, sempre foram da divergência, um manifesto da divergência. Nós somos diferentes dos outros. Eu creio que o que está faltando para o nosso mundo é um manifesto da convergência, que de alguma maneira veicule essa ideia de gentileza e de irmandade, e não de guerra, e não no sentido vanguardista, que é até uma palavra das Forças Armadas, né? A vanguarda é aquele pelotão que vai na frente. E aí surgiram os primeiros parágrafos do Manifesto Convergência, propondo uma união em torno do que nos une, de fato, união em torno do que nos une enquanto espécie, enquanto seres inteligentes, e não em torno do que nos separa de determinado grupo. E é um manifesto em progresso, ele está sendo escrito ao longo de 2018, não sei quantos parágrafos terá, e em nome dessa união, eu conversei com o Ivan primeiro, conversei com o Wilson depois, tomamos um café, eu falei do manifesto, e disse da importância do diálogo, ou seja, que eu gostaria que não fosse um manifesto escrito por uma pessoa, mas um manifesto que eu recebesse colaborações de pensadores, escritores, cineastas, artistas plásticos, e que ele fosse ganhando corpo, e no final o grande manifesto seria a reunião de toda a colaboração, de toda essa colaboração. Conversei também com o Ademir Assunção, ele colaborou, o Wilson escreveu um texto muito bacana que saiu no jornal Rascunho deste mês,
Convido a Andréia agora também colocar por escrito a sua opinião a favor, contra, as suas reflexões, né, serão muito bem-vindas. Convido vocês a também participar dessa grande conversação. Então foi esse o propósito desde o início, e adorei a sugestão. Concordo com a ideia, com a Andréa, quando ela diz que a formulação de um manifesto enquanto dogma tem um alcance muito curto, né? E é um alcance muitas vezes dogmático. E adorei a sugestão dela de talvez esconder esse manifesto num game de realidade virtual, em que ele interaja num game pornô de realidade virtual, e que ele interaja com a estrutura do game e também com a sociedade idealizada desse game. Eu gostei muito dessa proposta. E é isso. Acho que depois, quando voltar a palavra, eu gostaria de ler 1 ou 2 parágrafos do manifesto, até para quem não conhece, né? Para sentir um pouco a atmosfera do que a gente está falando. Tá legal. Bom, agora que eu lembrei, assim, uma das propostas, assim, né, assim que eu comecei a conversar com o Nelson, era de trazer um outro Nelson, que é o Nelson Maca, que, assim, é uma curiosidade. Eu gosto também um pouco dessas similitudes, assim, com nomes, e, né, tem 2 Nelson, então tem 2 Nelson, tem o Nelson de Oliveira, e existe uma coisa que eu encontrei pelo Google, o Nelson Maca, que ele tem a manifestação da divergência. Então tem o Nelson da convergência, o manifesto da convergência, tem o Nelson do manifesto da divergência. E eu gostaria muito de que isso pudesse acontecer, mas aí o Nelson Maca, ele é de Salvador, e aí acabou ficando mais difícil, assim, teria complicações mais da ordem mais pragmática, assim, para ele conseguir vir. Seria bacana, assim, mas a gente vai tocando aqui, acho que a conversa vai rendendo. Acho que eu vou passar agora para o Wilson. Como o Nelson disse, né, o Wilson ele já tem um texto que ele fez em resposta a uma contribuição também a esse manifesto, que é um manifesto... Na verdade, assim, acho que o manifesto do Nelson já é o seguinte, o próprio texto, na minha opinião, já é já elabora, assim, mais uma dúvida do que só respostas. Já está elaborando, assim, se é possível ou não ter utopias no dia de hoje. Acho que é um manifesto mais, vamos dizer assim, mais uma reflexão do que uma coisa dogmática. Eu, pelo menos, não vi nada de dogmático, assim. Não é como alguns manifestos em que fala assim, se você... para você ser um poeta concreto, você tem que abandonar o verso. E claro que, assim, depende do grau de ortodoxia, mas que gerou toda uma discussão, né? Tem todo entre os poetas, até hoje, assim, décadas depois, tem os poetas que parece que tem um rancor atrasado, até décadas depois continuam guardando rancor de um manifesto concreto, porque teria uma certa ortodoxia, que também, assim, depende do quanto você leva ao pé da letra também um manifesto, né? Enfim, já estou me alongando muito, acho que eu vou passar para o Wilson, que o Wilson vai dizer com as próprias palavras, assim, um pouco do que ele achou toda essa discussão aí. Boa noite a todas e todos. Agradecer muito o Ivan pelo convite, o Nelson pelo desejo da convergência e a Andréia pelas provocações até aqui. Eu me dei conta que quando Nelson de Oliveira me chamou para conversar, eu me dei conta que eu venho pensando na utopia desde o ano de 2016, primeiro semestre. Então, eu me senti muito provocado pela fala da Andréia
e do Ivan, de uma certa forma, de se perguntar sobre a possibilidade da utopia, porque, de alguma maneira, isso, para mim, já está dado. Em 2016, eu comecei a pensar na noção de utopia justamente quando a gente teve o golpe, quando a gente teve no Brasil um momento de ruptura política. Casualmente, eu estava pensando sobre a obra do Haroldo de Campos, né, que, como os colegas aqui disseram, foi o último momento em que você tem uma vanguarda e uma vanguarda utópica. Analisando a obra do Haroldo de Campos, eu logo me dei conta de que o manifesto da poesia concreta, o plano piloto da poesia concreta, é contemporâneo ao plano piloto de Brasília. Existe aí enfim, um acompanhamento, é sincrônica a construção de Brasília, o que significa esse momento utópico com o Juscelino Kubitschek e o que significa o manifesto o plano piloto da poesia concreta, os manifestos do concretismo. Assim como, se a gente vai lá nos anos 20, nesses dois momentos belíssimos da obra do Oswald de Andrade, com a poesia pau-brasil e com a antropofagia, eles estão ali no momento do quarto centenário, num momento de se perguntar também sobre a nacionalidade. E uma terceira data que eu queria trazer para a discussão é justamente o ano de 1964, que coincide com a dissolução do movimento concretista, tal como ele se configura num primeiro momento, e o início de uma fase da obra do Haroldo de Campos que ele mesmo, em certo momento, já lá nos anos 90, vai chamar de pós-utópica. E esse momento dos anos meados dos anos 60 até o início dos anos 90 é quando ele escreve longamente um livro dele chamado Galáxias, que é um livro mais que nada sobre o exílio. É um livro mais que nada que segue muito do que faz o James Joyce no Finnegan's Wake. Mistura línguas, destrói a ideia da língua nacional e tem uma tensão muito grande entre o que é a viagem dos modernistas, dos poetas de vanguarda dos anos 20, com aquela coisa empolgada do cosmopolitismo, de sentir-se cidadão do mundo, já começa a se apresentar nas galáxias do Haroldo de Campos o contrário disso. Um poeta que não é de lugar nenhum. Uma noção de desterro misturada com um ranço do turismo, um turismo que vai se desarmando. Então, isso me leva a pensar que, se por um lado a poesia que quer ser de vanguarda, ela está próxima sempre de isso não sou eu que penso, né? O Otávio Paz pensou isso, o Peter Burger, Beatriz Sarlo e um montão de gente. Mas você vai ter sempre uma vanguarda, para que ela se cumpra, ela precisa de um programa utópico, senão não tem vanguarda. Mas quando a gente chega nesse período de exílio, de um exílio pelo mundo, de um exílio poético do Haroldo de Campos, a gente tem o contrário de um período utópico. A gente tem uma distopia, a gente tem uma descrença no projeto político, e isso se colocou, como eu dizia no início da minha fala, de maneira muito forte desde 2016, porque a gente tem uma ruptura num processo político nacional e a gente vê todos os subentendidos, todos os pactos
sociais, culturais, econômicos, políticos que nós tínhamos até aqui, bons ou maus, não importa, mas eram aqueles que vigiam, eram aqueles que regiam as nossas relações. Tudo isso caiu por terra, tudo isso fracassou. Então, eu acredito que nesse momento é preciso dar respostas. E aí, nesse sentido, uma mesa como essa, que se pergunta sobre a utopia, ou uma pergunta como essa do Nelson de Oliveira, buscando uma convergência, eu acho que isso tudo é assim. Vou tomar água porque eu não consegui falar essa palavra. Eu acho que tudo isso é sintoma de uma necessidade de novas bases, seja para criar uma utopia, ou seja para viver na distopia em que nós estamos. Da minha perspectiva, eu sou anacrônico. Eu gosto muito de pensar na possibilidade do manifesto. E aí eu me senti provocadíssimo com tudo que a Andrea falou, que isso não faz mais sentido, como é que seria a forma de um manifesto hoje. Eu fiquei rabiscando aqui um texto que eu vou querer ler um pouco mais para frente na nossa conversa, não nesse momento. Então eu vou encerrar minha fala aqui pela metade e depois eu vou retomar de algum lugar a partir desse texto que eu escrevi. Bom, então depois a gente continua com essa continuando de onde parou. E agora eu vou passar a palavra para o Ademir Assunção, que para mim é um cara que eu associo muito com contracultura. Acho que tem uma certa atitude ali que é só falar rapidinho assim, que acho que tem algo que eu também vinha pensando anteriormente, assim, uma postura do rock também, que acho que, quer dizer, da música, né? Ele é um músico, mas tem toda ele junta também, né? Acho que uma postura de músico que leva para a poesia, né? Não que a música só do rock, mas algo, ao meu ver, né? Se você achar que eu estou falando besteira, você me corrige. Mas algo de uma atitude rock and roll que nem sempre encontramos na literatura. Eu vejo um pouco disso no Ademir, né? E claro que junto com resgatando também a geração beat, que também que é próprio da literatura mesmo. E tem a sua própria utopia, né? Acho que a contracultura tal tem a sua própria utopia que você vai poder me dizer melhor do que eu se você acha que ainda vive ou se ficou para trás. Então vou passar agora para o Ademir. Bom, boa noite para todo mundo. Eu não sei se eu tenho um pensamento muito ordenado sobre o que está acontecendo, porque eu acho que tanto quanto vocês eu estou pasmo. Eu realmente não pensava que ia viver isso que a gente está vivendo. O Joseph Campbell, acho que vocês conhecem, um estudioso de mitologias, para mim um dos maiores conhecedores de mitologias de várias culturas. Ele tem um livro, O Poder do Mito, que é uma longa entrevista que ele deu a Bill Moyers, se eu não me engano, e que ele tem uma fala ali que me chama muito a atenção há muito tempo, que ele fala o que é a Terra devastada. Talvez até fazendo uma analogia, um comentário não explícito ao poema do Eliot. Ele fala, mas a pergunta dele é essa: o que é a Terra devastada? A Terra devastada é quando todos vivem uma vida inautêntica, quando todos fazem o que são mandados fazer,
quando todos fazem o que os outros fazem, desprovidos de coragem para levar uma vida autêntica. Isso é a terra devastada. Eu não vejo nada mais preciso, assim, tão tristemente preciso com o que a gente está vivendo, né? Eu não seria capaz de viver uma vida sem utopia. Eu acho que teria menor sentido. Afora as discussões metafísicas e filosóficas e literárias, se a vida faz algum sentido ou não, mas passar pelo planeta sem ter uma perspectiva pessoal, estou falando de mim, de pensar a possibilidade de viver numa sociedade melhor, com mais liberdade, onde as pessoas possam fazer o que elas querem fazer, eu não vejo muito sentido. Aí, nesse ponto, eu sou bem tocado pelos poetas russos, né? Especialmente pelo Mayakovsky ou pelo Yesenin, né? Mas que é melhor morrer de vodka do que de tédio, né? Se bem que a gente já passou do tédio para o desespero. Se morre no Brasil, né? Todo mundo falando isso. Como é que é? De tédio não se morre. Não. Eu acho que estão nos matando, né? Simbolicamente e literalmente, né? A gente está vendo a escalada de mortes. A vereadora do Rio, a Marielle Franco, foi a que tomou mais proporção, mas eu não sei se vocês sabem, na segunda-feira passada, um líder do MST foi morto dentro da UTI, depois de ter sido baleado, levar 3 tiros, foi para a UTI, se eu não me engano, em Paracanauê, uma cidade do Pará. Menos de 24 horas, 4 motociclistas, motoqueiros, entraram dentro da UTI e deram 10 tiros dentro da UTI. Parece filme do Poderoso Chefão. Não sei se vocês lembram, quando, no primeiro da série, quando o personagem Don Corleone, do personagem do Marlon Brando, é baleado e vai para o hospital e tentam matar ele, e os filhos mafiosos trocam a guarda e evitam o assassinato dele. Quer dizer, isso não é simbólico, isso é real, né? Isso está acontecendo. Não sei nem citar ontem os tiros no ônibus, né, do Lula. E, além dessas coisas todas que, né, estão bem óbvias, bem descaradas, eu, talvez por ser jornalista, por ter trabalhado nos meios de comunicação de massa, não em televisão, nem em rádio, que é o que realmente atinge mais as pessoas, né, mas em jornal, e numa época em que jornais tiravam 700 mil exemplares, né, aos domingos, por exemplo, então, quer dizer, se escrevia para muita gente. Então, talvez por essa experiência eu fico muito atento a isso, porque eu estou convencido que a gente tem uma máquina funcionando 24 horas por dia para nos convencer que não ser inteligente é legal. Tem um esvaziamento. Eu acho que aqui da mesa eu devo ser o que está mais tempo no planeta, né? Também pode ser que o meu tempo esteja acabando. Mas eu, assim, numa trajetória, fora o que a gente conhece pelos livros de história, pelos relatos e tudo, eu vejo, assim, pela minha trajetória. Eu nasci em 61, em 64 eu tinha 3 anos de idade, então eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não sabia de ditadura, não sabia que tinha gente sendo torturada, gente sendo assassinada por utopias. E eu fui despertar mais tarde, lá pelos 16 anos que eu comecei a tomar consciência. E quando eu entrei no cenário, né, comecei a trabalhar em jornal muito cedo, comecei a me interessar por literatura, por cultura, por música, é incomparavelmente um cenário incomparavelmente diferente do que é hoje. Por exemplo, um garoto que sai de uma universidade
e vai para um jornal, eu tenho pena. Quando eu entrei, a minha geração, que inclui aí, falando das pessoas próximas, né, o Rodrigo Garcia Lopes, J.B. Medeiros e outros, a gente tinha uma liberdade incomparável. Em 81, antes da tradução do Willer, do Uivo, do Ginsberg, por exemplo, eu tinha uma página na Folha de Londrina, que era um jornal grande, em que uma página dominical, que não era uma página de crítica literária, era uma página de publicação de originais. E o Rodrigo fez uma tradução da primeira parte do Uivo. Pô, eu publiquei no jornal, na Folha de Londrina, uma parte da primeira parte, que é muito longa, né? Causava problemas e tal, mas era publicado. O tipo de abordagem, até de linguagem, eu experimentei muitas coisas que eu fui colocar na minha poesia e até na minha prosa depois, dentro da linguagem jornalística, não era essa linguagem escolar, né? Aqueles textinhos que às vezes parecem redações do secundário. Então, para mim, é muito visível como as coisas foram se fechando. E o fechamento começou no final dos anos 90. Não é uma coisa de agora. Que é um fechamento das possibilidades de conhecimento, das possibilidades da liberdade de uma expressão mais profunda, mais radical. E isso dentro de um contexto em que chegasse às outras pessoas e não ficasse circunscrito cada vez mais de nós escritores. Qual a tiragem dos seus últimos livros, Nelson? 200 exemplares. Precisa comentar alguma coisa? 200 exemplares. O meu primeiro livro de poesia saiu com 1000 exemplares. O último saiu com 150. 20 anos depois. Quer dizer, se numa perspectiva, 20 anos depois você teria uma expansão, não está havendo expansão, está havendo uma retração, e os meios de comunicação de massa são muito responsáveis por isso. É sempre muito cômodo jogar toda a culpa nos políticos, os políticos, e se isentar da sua própria responsabilidade. Eu não vejo... talvez eu esteja insistindo numa tecla, porque, como eu disse, é o que me chama muita atenção. Se você não tem conhecimento circulando, fodeu, vem a barbárie. O que muitas pessoas se chocam com o Facebook. O Facebook é só uma mídia. Não é nada mais que isso. Você tem os controles que estão começando a aparecer, são outros 500. Mas ele em si é uma mídia. As pessoas ficam com raiva do Facebook. Ele só está tornando visível o que está aí. O que se falava antes. Nós, acho que é natural do ser humano, a gente procura afinidades. Você não se torna amigo, você pode até conviver no trabalho, sei lá, em algumas situações com algumas pessoas, mas você não se torna amigo de uma pessoa que você não sente identidade profunda. Eu ia dizer asco, mas eu estou tentando amenizar um pouco as palavras para não ajudar a semear esse jardim de ódio, né, que está rolando. A gente procura afinidades que torna duas pessoas muito diferentes, às vezes. Tenho certeza que nós todos aqui somos diferentes e pensamos diferente, mas tem pontos de convergência, de identidade, que levam as pessoas a quererem trocar experiências, a trocar conhecimento, a trocar ideias, né? E transportando isso para estruturas que deveriam fazer isso,
e estão fazendo o contrário, eu acho que passa a ser criminoso, porque você ter uma tecnologia impensável na história humana, de possibilidade de transmissão de conhecimento, imagina do papiro, do livro manuscrito, né, encerrado em 3, 4, 13 cópias dentro de mosteiros, para você ter acesso a eles, uma dificuldade imensa. Pô, hoje a gente tem uma tecnologia de possibilidade de transmissão do melhor, sabe? Do conhecimento, da experiência. E por que só se investe na baixa qualidade? Entendeu? E sempre justificando, é o que as pessoas querem. Que pessoas? As pessoas que eles idealizam. Sabe? As pessoas que essa estrutura, que é comandada por pessoas, não por robôs, querem convencer de que todos devemos abrir mão da inteligência, da liberdade, da busca fascinante do conhecimento, né? De tornar essa jornada nossa pelo planeta uma experiência que realmente vale a pena, né? Então, se a possibilidade de ter manifesto, eu acho que tem todas as possibilidades que a gente quiser. Se quiser fazer manifesto, tem. Se quiser ficar mudo, tem todas as possibilidades. Quem disse que não? Por que não? Agora, eu acho que essas coisas nascem da necessidade. E acho que a gente está num momento que não é só brasileiro, né? Acho que a gente tem um Trump nos Estados Unidos, tem na Itália vários países aí com crescimento do neonazismo e tal, mas fora isso, que é o mais visível da política, o que mais me pega é isso: por que querem nos convencer de que ser burro é legal? Por quê? Sabe, eu já estou me perguntando, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, sociológico e tal, sempre a gente vai encontrar, claro, possibilidades de explicação. Agora, eu já parti para o lado clínico. Eu acho que nós estamos sendo controlados, né? Ou melhor, as pessoas que controlam os meios para a difusão do conhecimento são pessoas extremamente doentes. Doentes. Então, para mim, já passou do coisa política, da coisa sociológica, da coisa histórica, e entrou no terreno patológico. E essa doença, queiramos ou não, está nos contaminando. Todos, sem exceção. Posso ler, Ivan? Certo, tá. Pode falar. Só quero ler o texto. Pode ser? Para fechar essa primeira parte, eu quero me manifestar. Um poeta, uma aposta na linguagem, uma aposta no sujeito ou no coletivo, um diálogo não reverente com a tradição, uma aposta na experiência, na transcendência, como dizia Roberto Piva, quando nossos poetas vão cair na vida, deixar de ser brochas para serem bruxos. Ficam excluídos os balbucios juvenis, a expressão desesperada do eu, que pode se tornar poesia, mas que ainda não o é. A metralhadora em estado de graça, de Roberto Piva. O poeta brasileiro é póstumo. Oswald de Andrade reclamava sua filha de 9 anos, pouco antes de morrer, que não era mais lido, que não seria mais lido, que não seria mais editado, dilapidara o seu próprio patrimônio. Já não era republicado. Morreu pouco menos que esquecido, até que os concretistas o ressuscitaram. Outros poetas vivos, dolorosamente póstumos, Eurídice Fontella, Hilda Hilst, Roberto Piva, Raul Ficker. A vanguarda literária não é apenas militar, mas também política. Não há vanguarda sem programa, sem confronto. Não há utopia sem linguagem.
E essa política pode ser esquerda, ou pode ser de direita, ou pode ser... mas é política. Nos anos 20 brasileiros, temos o pau do Brasil. E poucos anos depois, o verde-amarelismo do Plínio Salgado, que é uma diluição da poesia pau-brasil, já numa chave nazifascista. Eu vou citar o Plínio Salgado, o Cassiano Ricardo e o Menotti Del Pique em 26. Eu acho muito contemporânea a fala deles. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como o fez, através de 4 séculos, a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. Então, uma utopia pode ser uma coisa como essa. O exílio nos cai bem. Na utopia da terra idealizada de Gonçalves Dias, na ironia de Oswald de Andrade, no turismo galáctico de Haroldo de Campos. Em anos recentes, a linguagem em errância de Wilson Bueno no seu Mar Paraguaio, celebrado pelo argentino Perlonger e interrompida por uma facada. Nos dias que correm, há um certo Douglas Diegues que canta a fronteira sem atravessá-la e chama isso de portunhol selvagem, a celebração do terceiro mundo, das Índias objetificadas, do contrabando. Poesia sem utopia. Celebração linguística do capitalismo, uma reiteração interlinguística, uma provocação. Isso é poesia? Pergunto-me eu. Para que serve um poeta hoje? Em 2016, a Amazon lançou 2 concursos. O prêmio Kindle, Escolha do Leitor, com o Jabuti, e um prêmio de autopublicação. O prêmio do leitor teve dezenas de votantes. Repito, o prêmio do leitor teve dezenas de votantes. O prêmio de autopublicação de novos escritores teve mais de 1000 livros inscritos. Milhares que escrevem, dezenas que leem. Dirão, a poesia é para poucos. Dirão, sempre foi assim. O Ademir Assunção já desmentiu. Direi, os poetas sempre fomos poucos e nos líamos entre nós. Um sistema que se realimentava. Mas, hoje, direi, cadernos literários fechados, livrarias fechadas, editais de biblioteca na escola encerrados, livros de poesia editados com tiragens de algumas dezenas no Brasil. Conto um causo. Uma poeta portuguesa, de trajetória de 40 anos, ia ser lançada no Brasil por uma editora independente. Ao ver que a edição que lhe propunha o editor era de 70 exemplares, 40 para Portugal, 30 para o Brasil, sentiu-se aviltada e desistiu. O poeta brasileiro encarnou o sabiá do Gonçalves Dias, acostumou-se às migalhas. Perguntarei, os intelectuais, o público, compram livros? Leem livros? Perguntarei, os poetas aqui presentes recebem direitos autorais? Quais são os direitos autorais de um poeta no Brasil? O direito a 5 ou 6 exemplares da sua edição para distribuir aos amigos. O direito de dizer-se publicado. E, mais importante, o direito a ser póstumo. Direi o que direi? Que no Brasil, utopia é seguir escrevendo. Diante do pouco auspicioso cenário, farei um programa utópico, que não se deterá nas necessidades sindicais dos poetas brasileiros. 1. Confrontar o que se lhe ofereça como realidade. 2. Enfrentar, ser inadequado, ser desagradável. 3. Ficam abolidas as convergências fáceis e as simpatias gratuitas. Triunfem a ironia e a mordacidade. Ficam permitidos palavrões, imagens poéticas, paradoxos, oxímoros. Revoguem-se as disposições em contrário.
Parágrafo adicional. Só serão admitidos poemas piada que sejam inteligentes. 5. Institua-se uma sociedade em que o escritor não precise explicar a ironia, em que as escolas o façam. 6. Poetas não precisam de menções honrosas, precisam de leitores. Determina-se que haja leitores inteligentes e leitoras selvagens e vice-versa. 7. Poetas não precisam de cliques, poetas não precisam de seguidores, poetas precisam de leitores, poetas precisam de leitoras. Sejam extintas as redes sociais, as telas digitais, em nome do pergaminho, do guardanapo, do palimpsesto e demais suportes inovadores. 8. Caiam todos os pulhas, todos os ditadores, caiam os golpistas, os fascistas, os espoliadores, os gestores capitalistas, os que só têm prazer com a chibata. Caiam. 9. Triunfem a pluralidade, as línguas misturadas, as utopias, para além dessa, os exílios voluntários, o gozo, os corpos, a comilança, os vinhos, as luas, as galáxias, as frutas cítricas, o chocolate e tudo mais que alimente a alma. 10. Caia tudo que não for amor, desejo, linguagem, arte. Você quer ler agora? Acho que agora... Bom, chegou aqui eu só queria... a Gisele Mirabai, que está ali, ela é autora de Machamba, que ganhou o concurso que você citou. Do Kindle, da Amazon. Uma experiência interessantíssima dessa literatura fora desse circuito. E, bom, se eu tenho meu manifesto, acho que é só uma frase, que é: tomem vitamina D. Não é tão liviano quanto parece. Condições materiais de existência e de produção, é isso. Assim, pra gente não se deprimir, Ademir, que tá foda. Sabe, tá foda. Para não se deprimir, para não se abater, para não desertar, para não... Tem uma coisa muito... A gente esquece muito do corpo, a gente tem um trabalho muito intelectual, assim, vitamina D, seja o que isso significa, tem um monte de coisas que puxam daí, que é uma certa sustentação psíquica e física para segurar essa onda, para atravessar isso. É uma onda tsunâmica, a gente vai fôlego, pá, atravessa. E gosto muito da frase da Marguerite Duras no texto A Dor, que é uma monóloga, porque eu conheço uma atriz que fez o texto, da mulher esperando o marido voltar do campo de concentração. É claro que é quase impossível essa volta. E ela tem uma frase incrível que é: os governos estão de passagem na vida dos povos. É claro que um governo pode durar a nossa vida inteira, mas ele está de passagem, assim, sacar essa temporalidade, sabe, essa finitude e tomar vitamina D. Continuar a escrever, continuar a ler. Tem outra coisa, tem um manifesto que eu acho que o Ademir estava nessa, como o Nelson também, que foi o Literatura Urgente. Foi um dos manifestos muito práticos, mais interessantes que a gente teve. Eu lembro que isso foi liderado um pouco não, totalmente pelo Marcelino Freire, que era, existe uma CBL, existe uma Câmara Brasileira do Livro, existe toda uma história que ampara o livro material quando ele chega no seu comércio. Mas e o escritor? Quem é essa pessoa que escreve? Quem é essa ponta frágil do outro lado, que tem uma decisão frágil, que precisa de vitamina D, que precisa de condições materiais de produção, de existência e de imaginação? Quem olha por essa figura? E ele pensou, ele foi para Brasília, levou esse manifesto na época, não lembro em que setor exatamente, o Ministério da Cultura certamente, mas ele conseguiu chegar lá com isso, e a partir daí começaram as bolsas de criação literária. Isso não existia antes disso. Então esse manifesto foi esquecido, mas o manifesto Literatura Urgente, que teve o Marcelino na ponta disso, foi uma das coisas mais importantes que acontece. A gente navega nesse mar aqui, assim, sem saber que isso aconteceu, que tinham reuniões na Casa das Rosas, convidando escritores para pensar em como fazer esse manifesto.
Chegou a Petrobras, que não tinha, que só patrocinava cinema, deu bolsas de 60 mil reais, 50 mil, 60 mil reais para escritores, sabendo que ele precisa de 1 ano para escrever e que ele não precisa, enfim, dando estrutura mesmo para essa atividade. E a outra coisa que eu queria... Mas é só um comentário mesmo sobre essa necessidade. Vocês dois falaram dos leitores, o Nelson falou dos leitores. Leitores é sempre uma questão para a gente, né? E eu tenho um pouco de... É uma coisa meio assim, não é que... A gente tem que vender livro mesmo e ganhar direitos autorais, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a abordagem do leitor é um pouco equivocada, porque, primeiro, que o autor tem nome e o leitor não. O autor é o Nelson, o André, o Ademir, a Gisele, mas o leitor não tem nome, ele é o leitor. E aí tem uma ideia de jogar uma rede, pescar leitores, assim. É uma coisa como... é como assim, se fosse assim, como médicos desejando que tenha doentes para que ele fomente o meu ato de escrita. Tem alguma coisa nesse caminho que para mim ainda não consegui formular ainda, que eu acho que ainda não é esse assim que o mercado faz, sabe? E que talvez a gente fale também muito nisso, porque o leitor é uma coisa abstrata. Talvez esse caminho que acabou acontecendo, que você colocou aí no seu manifesto, que é há mais escritores que leitores, porém esses escritores são leitores. E até eles são escritores porque leram e porque escrevem, vão ser obrigados a ler, que é uma coisa igualitária, assim, não existe um autor e o leitor que recebe, aquele que produz, aquele que recebe, sabe? O receptor da obra e o produtor da obra. Tem esse que produz a obra, que lê a obra, e acho que a tendência é, sim, todos escreverão. Dentro disso, assim, vai ter o que vai dizer que há uma mediocridade, mas a escrita ela está para além do valor estético e social. Ela tem, para qualquer um que estude um pouquinho, sabe um pouquinho da importância da linguagem, sabe o que ela significa como ato individual. E torço muito... Aí, ó, uma utopia. Que cada vez mais que as oficinas acabem levando isso, e as oficinas aumentaram, né, Nelson? Acho que não sei se você concorda comigo, porque aumentou o desejo de escrita. Não é porque tem mais gente se oferecendo para dar aula, não existe isso. Existem pessoas, muitas, assim, isso se multiplica com a necessidade de escrita e descobre nesses lugares de sustentação do desejo de escrita, que é uma oficina, que ela não precisa ser um escritor. Ela, sabe aquela figura que aprende música para tocar? Ela não vai ter uma banda, mas ela vai tocar, ela tem uma experiência sensível da música. E a escrita ela é uma experiência sensível de pensamento. Você sabe o que pensa quando escreve. Então, eu acho que a busca do leitor passa um pouco pela escrita. Eu acho que os leitores aumentarão à medida que mais pessoas se abram para a escrita. E, de alguma maneira, a gente era uma sociedade ágrafa, assim, era o telefone, né? Alô. Assim, as pessoas precisam saber. Tem livrinhos na banca de jornal com frases para você botar no WhatsApp. Não sei se vocês já viram isso. Tem coleções. Frases para WhatsApp, ideias para post. Porque virou uma urgência. A escrita como um todo, ela virou outra vez uma água mesmo por onde todo mundo navega. Assim, ela é E para qualquer necessidade mesmo, não que seja estética, mas a de comunicação, a escrita ela voltou para um plano, assim, para um protagonismo muito interessante, assim, pensar num momento assim tão tecnológico, a escrita voltar, assim como voltou, nesse meio tão... Nossa, eu vou pensando em tags, assim, eu já vi um monte de coisa que veio com isso, assim, daqui a pouco eu vou chegar lá num seriado, então eu vou passar para o Nelson, porque já me veio essa história a linguagem. Quando o Ademir falou de quem são esses caras que estão nos deixando burro pelas redes sociais... É um troço muito, muito sério, porque essa empresa analítica que foi agora que o Facebook teve que perdeu bilhões porque vendeu dados para essa empresa, eles fazem um tipo de coisa que é fazer um mapeamento de bilhões de pessoas, só que individualmente ela tem muitos dados de uma pessoa, só que é os bilhões. E ela faz robôs para uma pessoa que é progressista, flexibilizar um pouco a ideia sobre o armamento. Então, são posts feitos com vozes naturais
Existe uma pessoa, uma imagem, ela tem um álbum de fotos, ela comenta coisas, ela simula uma pessoa ativa no Facebook, por exemplo. Isso tudo para ser captado por empresas como essas que dão notas de economia para países. Brasil baixou 6 pontos. Essas empresas que fazem, medem a temperatura de um parlamento britânico, enfim, um lugar desse, vai olhar assim, quem está a favor do Brexit? Os robôs fizeram achar que mais do que seriam, ou aqueles que vão para votar, enfim, para dar opinião, já estão influenciados por outros robôs. Que loucura! Que loucura! E isso é uma linguagem. Isso é uma linguagem. Por isso que eu acho que o manifesto tem que ser uns robôs poéticos, a la Piva, sabe? Só que em vez de dançar pelado na Praça da Sé, que é maravilhoso, é esse outro robô nas redes sociais. Não acho que a gente consegue se livrar das redes sociais. Ademir, já era, assim, é uma plataforma... É operacional, já é operacional. Se o Facebook cai, vai entrar outro lugar que no lugar do Facebook. Já está todo mundo... Existiu a segunda natureza, que é a educação, né? Você não desaprende a ler. Eu acho que essa é a terceira natureza. Essa é a terceira natureza tecnológica. Não vai para trás, assim. A gente vai ter que tomar vitamina D. 1.000 unidades, pelo menos, senão não faz efeito. E aí, no inverno, vocês passam para 5.000, serve como antibiótico natural. Creio que podemos abrir para o público, mas antes eu vou ler 3 parágrafos do manifesto, até como registro, seria a primeira leitura mundial do manifesto Convergência. Mas antes dessa primeira leitura mundial do Manifesto Convergência, uma anedota rápida, não podia deixar de comentar a proposta da Andréia de robôs. Anedota rápida sobre a manipulação da realidade por meio da tecnologia. Essa história está no livro do Yuval Noah Harari, chamado Homo Deus. Um programador criou um aplicativo que compõe músicas à maneira do Bach. Então, é um aplicativo muito eficiente. É um algoritmo que analisou todas as composições do Johann Sebastian Bach e compõe novas músicas, novos improvisos e variações à maneira do Bach. Vamos chamar de compositor 1. O compositor 2, um humano, de fato compositor, foi à imprensa e fez uma séria crítica a esse aplicativo, dizendo que besteira, olha que composições ridículas, um imitador de Bach, será que o mundo precisa disso? E aí o criador do aplicativo propôs um concurso. Muito bem, vamos fazer um concurso em que serão apresentados 2 compositores humanos e o aplicativo, e a gente vai decidir quem é mais talentoso, né? Então, desse concurso participou o compositor B, que havia feito a crítica, e participou um terceiro compositor. Obviamente, como concurso literário, as peças foram apresentadas para os críticos, né, para os ouvintes especializados, sem nomear a autoria. Então, o resultado foi o seguinte: o aplicativo ganhou nota máxima e elogios como sublime, divino, nunca ouvi nada tão bonito. O compositor que havia criticado recebeu a menor nota e a crítica: isso parece ser composto por uma máquina. E o terceiro compositor ficou intermediário. Então, para vocês verem a que nível a manipulação da verdade, da realidade chegou, né? Máquinas hoje escrevem roteiros de cinema, ou aperfeiçoam roteiros ruins, compõem música e já compõem poesia. Se você apresenta esses textos sem assinatura, você não consegue dizer se foi um humano ou uma máquina que compôs. Enfim, fim da anedota rápida. Com um bônus, vínhamos conversando no carro,
de que quando a Andrea disse assim, é o fim do mundo, não, é o apocalipse, acabou a civilização. Eu disse, acabou mesmo, porque eu vi um aplicativo que pega vídeos pornográficos e aplica o rosto de celebridades de Hollywood. Então, por exemplo, o rosto da Mulher Maravilha numa atriz pornô, e é impossível dizer que é falso, a menos que alguém te avise. Então, se vocês encontrarem no futuro o rosto de vocês em filmes pornôs, e for impossível aprovar que vocês não participaram daqueles filmes, é o fim da civilização mesmo, né? Imagina esse recurso, essa inteligência artificial na política, colocando vários candidatos em situações completamente comprometedoras, mas artificialmente, sem que eles nunca passaram por aquilo, né? Um corte rápido e eu vou ler então os primeiros parágrafos do Manifesto Convergência, até para registrar isso oficialmente. Então o título é Manifesto Convergência por uma nova ilusão utópica. O primeiro parágrafo que me ocorreu foi o seguinte: um acerto e um erro. No final do século XX foi decretado o fim das velhas utopias, pois ficou provado que uma utopia é uma ilusão conceitual, uma fantasia da infância. Esse foi o acerto. O carrasco das velhas utopias argumenta que precisamos abandonar urgentemente nossas ilusões se quisermos amadurecer. Este está sendo o erro. Acertamos ao decretar o fim das velhas utopias, mas erramos ao impedir que uma nova utopia ocupe o lugar vazio em nosso psiquismo coletivo que está doente. Uma utopia é sempre uma ilusão, mas uma ilusão verdadeira e saudável, necessária para a nossa sobrevivência. A ilusão utópica facilita o fluxo social, impedindo a expansão e a permanência de ideias e regimes totalitários. A ilusão utópica é uma necessidade humana, uma poderosa ferramenta evolutiva. Me ocorreu o seguinte, um exemplo rápido, né? Quando o Friedrich Nietzsche escreve no final do século XIX que Deus está morto. Então ele está condenando, ele foi o maior crítico do cristianismo e decretou que a crença num Deus monoteísta, etc., não fazia mais sentido lógico, então Deus está morto. O Dostoiévski imediatamente lança, se Deus está morto, tudo é permitido. Então a gente tem aqui a denúncia de uma ilusão, a ilusão num paraíso futuro. No entanto, a doença sobre a qual o Ademir falava e na qual eu acredito, ela começa, como um câncer, a corroer uma sociedade que denuncia uma ideologia, denuncia uma ilusão, mas não coloca outra no lugar, não substitui uma utopia por outra aperfeiçoada, e é a sociedade em que a gente vive agora, né? Nós nos julgamos muito sábios, muito inteligentes, porque não acreditamos em nada. Não acreditamos, realmente, essas religiões são uma bobagem, são como Freud escreveria, né? São delírios da nossa civilização, não fazem o menor sentido. São projeções da nossa infância, em que havia um pai todo-poderoso que supria as nossas necessidades. Deus não existe, né? O Freud vai escrever. No entanto, esqueceram de avisar esses senhores da suspeita, esses mestres da suspeita, como são chamados, de que sem uma nova ilusão, sem uma nova esperança, a sociedade fenece, e é o que está acontecendo. Não acreditamos em nada e estamos adoecendo. O segundo parágrafo do manifesto diz o seguinte: um planeta sem muros é uma impossibilidade prática e teórica. Muros são necessários, muros protegem, muros preservam. Nossa sociedade é dividida por centenas de muros simbólicos, por poderosos muros políticos, étnicos, sexuais, religiosos, financeiros, culturais, evolutivos. Lutar por um planeta sem muros é uma estupidez romântica. Mais inteligente seria lutar por um tipo mais maleável de muro,
feito de outro material simbólico, feito principalmente de aproximações pacíficas. Uma utopia necessária, muros que protejam e preservem, mas não separem as pessoas. Então, essas são algumas propostas que vão aparecendo ao longo desse texto, que eu fui escrevendo em etapas, né? E que gerou esse convite de debate, esse convite de colaboração. Eu gostaria muito que fosse um manifesto colaborativo, que outras sugestões aparecessem, né? E felizmente é o que está acontecendo, né? Eu já tive a colaboração de várias pessoas que leram o início do manifesto no rascunho e me mandaram por e-mail algumas sugestões. E a ideia é ir divulgando essas colaborações ao longo de 2018 e propor outros debates e também, mesmo que no final não surja uma nova utopia, uma nova mitologia, né, uma mitologia que dê sustentação religiosa, estética, a uma crença que de fato nos motive. Acho que simplesmente por ter acontecido o debate, pelo menos para mim já valeu a pena. Creio que podemos, né, abrir para a plateia. Bem rápido para poder abrir, né? Que a Andrea falou do Literatura Urgente, eu tinha esquecido. Acho que, não sei se não é um manifesto estético, artístico, no sentido de um movimento, mas que gerou um documento, né? Eu acho que não seria um manifesto exatamente, mas um documento. E eu queria falar um pouquinho, porque acho que o processo mesmo já mostra, assim como estava falando, que essas coisas surgem da necessidade e também da possibilidade. Tem que haver uma abertura para que isso aconteça, né? As vanguardas não acontecem porque 3 pessoas se reúnem, vamos lançar uma vanguarda? Porra, acontece dentro de contextos históricos, às vezes muito catastróficos, 2 guerras na Europa, de onde vieram os manifestos futuristas, surrealistas e uma porção de inovações. Mas, enfim, para você, bem breve, a Literatura Urgente, na verdade, havia algumas pessoas escrevendo em blogs sobre, questionando isso, mas por que o escritor não consegue viver do seu próprio trabalho? É uma coisa bem de ordem prática. Todos os envolvidos na feitura do livro, o gráfico vive do seu trabalho, o livreiro vive do seu trabalho, os grandes livreiros vivem muito bem, o editor vive do seu trabalho, o vendedor ali da livraria vive do seu trabalho. Por que o escritor que gera tudo isso é o único que não consegue viver do seu trabalho? Eu estava escrevendo sobre isso em blog, o Ricardo Aleixo estava escrevendo em Belo Horizonte, o Lau Siqueira na Paraíba, o Marcelino escrevia também no blog dele, e tudo aconteceu por um acaso e pela possibilidade, estava falando de se abrir. Eu fui numa reunião do Ministério da Cultura, em 2002, se eu não me engano, precisa rever as datas, onde estava o primeiro escalão inteiro do Ministério da Cultura, inclusive o ministro Gilberto Gil, e todo o primeiro escalão. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Não sei se vocês já viram. Um Ministério da Cultura inteiro vir discutir com os artistas o que vocês querem. Se alguém já viu, eu nunca tinha visto. Quer dizer, aquilo já para mim falou, opa, tem alguma possibilidade de mudança. Estava na Cinemateca ali perto do Ibirapuera. Cineastas, vários deles organizados, acho que até por ser uma arte industrial, eles se organizam. Teatro, em maior grupo, maior número, eles têm suas entidades, Cooperativa Paulista de Teatro, músicos, alguns, escritores, só o otário aqui, era o único. Aí o Gilberto Gil e os secretários setoriais apresentaram as ideias, as propostas, as diretrizes que pretendiam
colocar, implementar no Ministério da Cultura, e abriram. Falaram, bom, agora a gente quer ouvir vocês, quais são as demandas? Aí os cineastas apresentaram as suas. E o que me chamou a atenção, se propunha a criação de câmaras setoriais do cinema, câmara setorial das artes cênicas, câmara setorial da música, câmara setorial das artes visuais e artes plásticas e câmara setorial do livro e leitura. Eu falei, porra, por quê? Só no nosso caso está se discutindo o produto e não a linguagem. Eles não estavam discutindo a câmara setorial do CD. Não estavam discutindo a câmara setorial do DVD. Estavam discutindo a linguagem, cinema, música, artes visuais, artes, teatro e circo. Aí eu levantei e falei, escuta, por quê? A linguagem, o escritor não existe? E aí argumentei, porque a ideia das câmaras setoriais era reunir tanto os artistas quanto produtores, todos os envolvidos ali no cinema ou no teatro. Pô, e no livro ia ficar só os livreiros e os editores, e os grandes editores, e os grandes livreiros. Eu falei, escuta, e o escritor que alimenta isso aqui, por que só na literatura está se falando em livre leitura e não literatura? Que seja pelo menos literatura, livre leitura, porque tinha um projeto bem intencionado, mas muita gente ia nessa boa intenção e era levada no bico, de abrir bibliotecas em todos, zerar o déficit de bibliotecas públicas em todo o país, que é muito legal. Não tinha, tem um monte de cidades ainda que não tem uma biblioteca sequer, mas tudo era voltado para a venda de livros, estava na cara. Você faz uma biblioteca numa cidade do Macapá, bom, e agora a gente tem que colocar o que dentro dessa biblioteca? Livros. E nós vamos comprar esses livros. De quem? E não se pensa a biblioteca como um centro cultural, como algo vivo, e também a literatura não só como livro, mas como revistas, como bolsas, como possibilidade de intercâmbio, como possibilidade de shows, de recitais, de poesia. Não, era tudo focado no livro, porque tinha uma pressão da indústria editorial. E aí eu levantei e coloquei essa questão, e para minha surpresa, o Gilberto Gil, o ministro, falou, bom, então você organize os escritores e venha apresentar as propostas. E foi aí que entrou. Eu falei, bom, então agora a gente tem que se mexer. Entrei em contato com o Sebastião Nunes, com o Marcelino Freire, que sempre teve essa coisa fantástica, um puta de um agregador, né? Consegue juntar muita gente. O Lau Siqueira, que deu várias ideias da proposta que a gente escreveu. Escreveu um manifesto chamado, um documento chamado Temos Fome de Literatura, que era muito em cima a gente aproveitou o gancho do Fome Zero, né? Daquele programa de zerar a fome no Brasil. A gente falou, bom, legal, a gente tem fome de literatura. Né? Não é só legal, todo mundo precisa comer, encher a barriga e tal, mas a gente precisa também do simbólico, precisa da criação. E aí a gente fez um documento com 10 propostas concretas, bolsas literárias, intercâmbio, tinha um programa de intercâmbio nas universidades de todo o país, levando escritores, 5 escritores, a gente detalhou os projetos, os programas, 5 escritores, sendo sempre 2 locais, a gente dividiu, pegou as 5 regiões do país, norte, sul, leste, centro-oeste, e propunha 5 escritores, sendo necessariamente 2 da região, rodando pelas universidades, como um poeta, agora o Sebastião... o Sebastião Salgado é o fotógrafo... Salgado Maranhão, poeta do Maranhão, fiquei sabendo agora, ele rodou recentemente por 40 universidades americanas, dando palestras, fazendo leituras, ganhando $1.500 por palestra. Isso existe em outros lugares. Então a gente fez várias propostas, incluindo as bolsas, não eram só as bolsas, eram intercâmbio entre escritores e poetas latino-americanos, levando para vários países da América Latina e trazendo escritores para cá, um circuito com a África, com os países de língua portuguesa, eram várias propostas. A Veja fez uma matéria onde saiu eu e o Marcelino,
É até surpreendente, né? Porque era um manifesto que a gente entregou para o ministro da Cultura, para o Gil, 3 meses depois, numa outra audiência pública, na Cinemateca. E a Veja fez uma matéria de 3 páginas, se não me engano, ou 4, botou eu e o Marcelino como os líderes do bonde da... Como é que era? Bonde da Jerônimo da Teixeira, um grandíssimo filho da puta, canalha, grande de um canalha. Ele colocou como era o bonde da alegria dos escritores. O cara conseguiu, como tudo na Veja, né? Claro, jogar como se a gente estivesse querendo aquilo que o escritor não deveria. Mamar nas tetas. Porque o escritor, afinal, o escritor só precisa de papel e caneta. A Veja, sim, precisa de dinheiro do Banco do Brasil, do BNDES, dos governos estaduais, pressiona em Brasília para as verbas da SECOM, da Secretaria de Comunicação, mas escritor não. Imagina, escritor precisa comer? Precisa de vitamina D? Imagina, é só dar uma canetinha, um papel para ele. E pagar 10% só direito autoral. Tem muitas coisas a contar. Que a gente tentou organizar, os escritores organizamos, mas a coisa não foi para frente, porque é difícil, né? Acho que tem entre os escritores, diferente do teatro, do cinema, como é um trabalho muito isolado, tem uma dificuldade muito grande de se juntar. Mas eu posso dizer, olha, eu vi reuniões, eu fui em várias reuniões, que aí eu acabei sendo escolhido para a Câmara Editorial do Livro, Leitura, e sempre o chato, e Literatura, toda a reunião, e não era só uma questão de uma terminologia, não era uma coisa semântica, era uma coisa de políticas públicas. A gente estava falando de políticas públicas para a literatura. Junto com a leitura, se tem o ponto da leitura, que é onde precisa chegar, mas quem que alimenta? Não é o editor, é o escritor, que passa pelo editor, que passa pelo bibliotecário, mas tira o escritor e acabou. Quem que vai escrever literatura? Enfim, eu cheguei a ver reuniões em que era constrangedor, que a gente colocava, além, talvez vocês não saibam disso, das verbas milionárias, são coisas de mais de 100 milhões anuais, do Ministério da Educação, que compra livros didáticos e paradidáticos e sustenta grande parte da indústria editorial brasileira, de várias editoras, e não há nada de ilegal nisso. É aberto a editais, eles concorrem. Nos governos Lula, abriu-se edital para editoras médias que não entravam, editora Iluminuras, 34, passaram a entrar, que antes era dominado por Scipione, Moderna, Ática, eles fatiavam dentro de editais legais. No governo Lula já se abriu um pouco mais, mas além dessas verbas, desse dinheiro milionário do Ministério da Educação, eles queriam que pudesse também no Ministério da Cultura, em cima da ideia das bibliotecas, da coisa mais assim altruísta, que é um projeto de leitura para o brasileiro. Alguns bem intencionados, não vou dizer que não, mas a gente via que eles tinham muito mais amor ao dinheiro do que à literatura ou ao livro, era evidente. A ponto de a gente brincava, tinha 2 ou 3 escritores, depois a gente conseguiu, no início era só eu, a gente conseguiu trazer mais 3, o Newton de Foz do Iguaçu, a gente conseguiu colocar um representante da região norte, tinha 3 ou 4 escritores, era constrangedor, o apetite que principalmente os editores, e os editores eu não estou nomeando pessoas de editoras, era a Câmara Brasileira do Livro e o SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, eram os livreiros e os editores. Era um apetite tão voraz por tudo que eles pudessem tirar, também no Ministério da Cultura, além do Ministério da Educação, a gente brincava que, olha, não deixa cair uma moedinha do bolso que eles vão avançar. Era assim, era chocante. Era chocante. E toda vez que a gente falava em políticas, a gente não estava falando em tirar o dinheiro deles, não. A gente não era contra não abrir bibliotecas, em colocar livros dentro da biblioteca, só que a gente queria colocar escritores também dentro da biblioteca. A gente queria colocar recitais de poesia, projetos de leitura de livros inéditos dentro da biblioteca. A gente queria mais. E eles se sentiam ameaçados, porque, então vai canalizar dinheiro para os escritores que deveriam vir para nós.
Era constrangedor. Um dia ainda precisa se escrever sobre isso, reunir as pessoas interessadas e falar de tudo isso, para que não se tenha ingenuidade sobre a indústria. Sabe, acho que a gente tem grandes editores, tem pessoas apaixonadas por livro, normalmente nas pequenas editoras. A gente já teve outras pessoas como Enio Silveira, como da Civilização Brasileira, o José Olímpio. Teve pessoas que talvez realmente fossem apaixonadas pelo livro, pela leitura, o que eu vi lá não era isso. Não era isso. E enquanto você é a bola da vez, beleza. Meia hora que não for, não tem ilusão. Vai ter mais 10 querendo tomar o teu lugar. E eu acho que isso é uma coisa que os escritores precisavam discutir. Sabe? Continuo achando... O movimento foi arrefecendo pelas mudanças que foram acontecendo. Né? O governo foi se fechando. Né? Teve o golpe de 2016. Enfim, mas muito antes disso, os ânimos foram se arrefecendo. Mas eu acho que era uma coisa que tinha que ser retomada, sabe? Se não por nós que ou por mim, que já estou bem cansado, para falar a verdade, e querendo mais ir para uma praia, num lugarejo, para tomar minha dose de vitamina D e tornar minha vida o mais barata possível, entendeu? Mas eu acho que as novas gerações, o pessoal devia retomar, devia pegar esse documento, que eu acho que é um marco, sabe? Que foi um momento em que os escritores não estavam discutindo. E veja bem, eu não estou contrapondo uma coisa ou outra, mas discutindo a situação política da América Latina, como se tem que fazer, como se fez em várias ocasiões, anos 30, 50, 60. Porra, eu acho que pela primeira vez os escritores resolveram discutir a sua participação, as suas necessidades, o seu papel dentro desse jogo todo. E deixar muito claro, para finalizar, eu me lembro um dia que eu estava tão irritado com aquelas reuniões que eu cheguei a falar com o Bruno Brum, só que a gente acabou não fazendo. Eu falei, Bruno, vamos fazer o seguinte, eu faço um livro de umas 200 páginas, em branco, bem encadernado, uma bela capa, e a gente vai escrever na capa, livro. E eu vou entregar na reunião e falar aqui, está aqui, ó, vendam. É isso que vocês querem vender? Sabe? Porque parecia que o que tinha dentro do livro pouco interessava. Acho bem bacana, assim, só de levantar essa proposta, assim, que a gente ter esse resgate, né, do que foi literatura urgente, já pode até ser uma coisa de... até dentro da proposta, né, de ter uma maior solidariedade entre escritores, artistas, de ser mais combativo, de ter contrapontos ao mercado, eu acho que retomar isso daí da literatura urgente já é algo concreto que a gente pode... Eu estou disposto, se a gente quiser tomar iniciativas, seguir em frente com algo nessa direção. Então, uma coisa começou assim, uma discussão que poderia ser até mais teórica, a gente pode sair daqui com propostas, assim, né? Tem os documentos todos, manifesto, desenrolar das reuniões, tenho tudo isso. Eu passo para vocês. Eu estou cansado, mas acho que alguém devia fazer isso. Mas aí está passando bastão mesmo, né? Essa história. E outra, mas é que você tinha um Gilberto Gil para te receber, né? Quem nos receberia agora? Vai ser o Alexandre Frota depois, logo mais. Tem isso. Espero que não, né? A gente falava de filme pornô. Pois é. Não, mas vamos abrir um pouco para as perguntas. Quem quer se manifestar? A Gisele, né? Oi, vou ficar em pé, então, aqui no cantinho. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, aprendi muito, e eu queria levantar duas reflexões, uma no campo prático e uma no campo conceitual, da questão da gentileza. Está dando eco aqui?
Essa questão do prático, eu queria contribuir um pouco com duas coisas que foram faladas aqui. A primeira, essa questão da literatura urgente, que eu nem sabia, mas eu fui contemplada com a Bolsa Funarte, de criação literária, que provavelmente foi uma consequência disso, né? E eu fui contemplada para esse livro Machamba, que eu escrevi, que ganhou esse prêmio Kindle. Então, assim, acho que nessa pequena trajetória eu queria levantar essas duas reflexões. Porque eu escrevi esse livro com a bolsa e depois de escrito eu não consegui encontrar editora por uma escritora iniciante não consegue entrar numa editora, né? O caminho básico que a gente toma não. E quando eu coloquei o livro no Prêmio Kindle, realmente foram 2.200 livros e o livro ganhou, e o que eu ganhei com esse prêmio? É o que eu quero refletir. Leitores. Hoje em dia, se você perguntar, eu não consigo uma crítica numa revista para poucos. Eu acho o meio extremamente fechado. Eu sou nova no meio, eu sinto o meio extremamente fechado. E eu vejo vários eventos que eu vou, estou sempre indo escutar os escritores e vejo essa questão dos leitores. E eu penso assim, poxa, eu tenho leitores. Eu lembro um dia assim, que eu, pelo Kindle, depois que ganhei o prêmio, eu vi a venda do livro, meu marido falou, nossa, parece um foguete, porque você acompanha a venda. E quem estava ali comprando eram leitores. E esses leitores, o que eles fizeram? Primeiro, eles interagiram com o livro. Eles podem lá, falando um pouco dessa questão da rede social, eles podem criticar, falar o que eles pensam, entrar em contato comigo. E isso eu acho que é a parte muito boa que eu senti disso tudo, que é o que eu queria refletir. O leitor, ele existe e ele está escrevendo também, ele está interativo. Ele não é mais um leitor que é aquele que você que tem acesso à cultura dá o conteúdo e o leitor passivo recebe. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi na Flip. Eu fui numa mesa da Flip pelo Kindle e éramos eu e mais duas autoras. Uma delas, ela vive exclusivamente de livro. Ela é uma dona de casa do interior do Rio, que estudou a vida inteira em escola pública. E ela falou que um dia estava lavando louça, começou a ter umas ideias e teve acesso a essa plataforma e começou a escrever. E ela encontrou os leitores, ela vive dos livros hoje. E eu lembro que no que ela foi falando, ela cometeu um erro de português. Tinha um amigo meu na plateia, um escritor premiado, ele falou comigo assim depois, nossa, eu não entendi o que ela falou. Ele disse assim para mim, eu não entendi. Ela, inclusive, cometeu um erro de português, ele comentou. E eu fiquei refletindo assim, quem somos nós para falar que ela não pode escrever? Ela pode escrever com o acesso que ela teve e chegou direto. Ela cortou o tempo e espaço e chegou no leitor. Eu estou levantando isso por quê? Porque uma reflexão, será que a gente hoje vende poucos livros? Porque não mudou a forma de chegar nesse leitor, porque esse leitor está muito mais acessível, na verdade. Nós somos eles somos nós. E será que a literatura ela não ficou muito restringida nesse lugar de privilégio? Eu tenho cultura, eu tive acesso ao conhecimento e eu vou passar algo, como a André falou, eu vou passar algo para que um leitor leia. São reflexões que eu tenho tido. Eu não tenho uma resposta, é algo que eu já comentei, né, com o Nelson disso, assim, e que vai para a minha segunda reflexão, que é a questão mais conceitual do tempo e do espaço, assim, que, na verdade, é a mesma coisa. Eu sinto que, hoje em dia, a gente cortou o tempo e espaço. A gente chega nesse leitor e o espaço existe. No mundo do algoritmo, o espaço existe. E eu sinto como que a gente está usando esse tempo e espaço. Por exemplo, antes para eu ter uma ideia e mandar uma carta para alguém, eu tinha que parar para pensar, para digerir e escrever a carta. Essa carta raramente ia com 30 insultos, que é hoje o que a gente faz no Facebook, por exemplo, já vê o negócio e já joga. A gente cortou o tempo. Eu vou colocar, esse é o lado ruim de ter cortado o tempo. E qual o lado bom de eu poder chegar direto nesse leitor, nesse ouvinte? E a segunda coisa é a questão do espaço também, porque, como eu falei no início, eu não encontrei editora para mim. Eu só fui encontrar editora por causa do Kindle. E aí eu penso assim, a gente tem um espaço
para chegar direto nesse leitor. E aí a minha reflexão é com essa forma de, assim, precisar de uma editora que vai publicar 150 livros e vai tentar uma crítica no jornal para chegar a poucos que têm acesso à cultura. Quando a Andréia fala assim, eu sinto que tem alguma coisa entre o escritor e o leitor, eu gostaria que a gente encontrasse mais para pensar nisso, refletir, porque eu também sinto que tem alguma coisa. Eu senti assim, nossa, parece que é um meio para poucos os escritores, querendo chegar num meio de muitos que são os leitores, mas hoje em dia o mundo não é mais assim. Está todo mundo junto. Então, são as duas reflexões que eu queria trazer. Mais alguém? Tem uma pergunta? A gente está quase estourando o horário, então se alguém quiser se manifestar, acho que vai ter que ser a última manifestação, que daqui a pouco vai ter banda. Se alguém tiver assim, uma última pergunta, a gente abre agora, ou se ninguém se manifestar, a gente já vai encerrando aqui. Então, rapidamente. Não, eu queria só cumprimentar muito vocês, eu fiquei muito encantada. Eu queria contar que eu sou psicanalista. E, assim como vocês, eu estou, vamos dizer assim, numa atividade de muito confronto com os nossos tempos. A psicanálise também não está, digamos assim, combinando muito com os nossos tempos, né? No sentido de que a gente precisa de tempo, no mínimo, e precisa do desejo de querer saber, querer se entender, né? O que na contemporaneidade essas coisas estão um pouco aí, digamos, em suspenso. Então, eu fiquei muito encantada, né, com as questões que vocês trazem, e a vontade que me deu é de pensar um pouco pela psicanálise também, né? De que é verdade que a psicanálise não vai defender uma utopia, mas sim sempre na aposta e no desejo. Isso digamos assim, imprescindível, né, de se ter. E aí, nesses nossos tempos, eu acho que os artistas, a arte, ela é fundamental, né? Então, como escritores, como artistas plásticos, eu acho que vocês têm uma super força. Eu acho que a vontade é de não deixar melancolizar, né? Tá bom? É bem rápido, eu juro. Só para retomar um pouco do tema, né, que é a utopia, eu vim pelo tema. E porque eu moro aqui do lado também, então, apesar da chuva, eu consegui chegar. Eu acho que o que me faz escrever e continuar escrevendo e continuar tendo as minhas utopias, primeiro são os meus filhos, né? Então, é impossível você viver na distopia tendo crianças em casa. Acho que é uma questão de honrar a criação, né? E ver a criação, ver essa força nos olhos deles. E o próprio ato de escrever. Eu sinto que quando eu sento para escrever, eu vetorizo, né? Eu canalizo, e isso é uma vitamina também, né? E então eu acho que tem essa busca para quem dizer, e eu concordo com a Gisele, a gente tem que repensar muita coisa. Concordo que tem que ter políticas públicas também, essa militância é super importante, né? Tudo converge, mas eu queria assim afirmar que é uma resistência continuar fazendo, né? Então, a gente estava falando aqui, é uma resistência ir além do cansaço, inclusive. Né? Eu não tenho a sua idade, mas eu estou muito cansada também. A gente cansa de tanto ter que sustentar a utopia. Mas eu tento também hackear esse cansaço. Né? Eu falo que eu sou uma hacker da distopia, eu me defino um pouco assim. Então, eu queria agradecer o espaço, né? Que acho que ter espaço para falar disso é muito importante também. E muito obrigada pela casa, por vocês estarem aqui. Eu só queria fazer essa declaração aqui. Declaração de amor às utopias. Qual o seu nome? Cláudia. Tá. Só um minutinho, aí a gente vai encerrar no Ademir, tá legal? Que aí já estou pressionado aqui com o tempo.
Como que é seu nome? Gisele. Gisele, eu acho ótimo atingir bastante leitores, seja pelo livro, seja pelo mundo virtual. Agora, você falou que você participou de um concurso com 2.200. E os outros 2.199? Legal que você teve esse rastilho, ótimo. Mas e os outros? Eu acho que é uma coisa a se pensar. Porque eu acho que eu acho também, André, esse mundo virtual veio para ficar. Eu não tenho nada contra, não, como eu falei, o problema não é o Facebook. Eu acho que ele está, inclusive, mostrando muitas coisas que estavam aí, sabe? Que os comportamentos que a gente não viu. Eu acho pior é a grande mídia. Vai ser pior, porque ali você não pode escrever. No Facebook eu posso escrever, se eu discordar, eu vou lá e escrevo, o outro vem e xinga, tudo bem. Agora, tenta escrever no Globo, tenta mandar alguma coisa para a Rede Globo, tenta entrar em algum rádio, uma emissora de rádio. Por outro lado, também eu não tenho fetiche com esse mundo virtual, porque não é quantidade. Se a quantidade melhorasse, a gente estaria vivendo num mundo bem legal. E parece que não. Sabe? Eu acho que as coisas levam tempo. Se eu quero fazer um bolo de cenoura, eu preciso aprender a fazer isso. Eu vou lá com a minha avó perguntar como é que faz, é uma coisa bem simples. As coisas levam tempo. Eu não acredito nessa supressão do tempo em que parece que a gente está vivendo, não tem mais passado, né? Não tem história. Parece que o mundo começou há 5 anos, talvez 2, e futuro, o que é o futuro? Não se sabe. Parece que a gente vive num presente constante que é uma ilusão. Duas coisas que eu acho que você tocou ali, porque no teu texto, ali no esboço de manifesto, Nelson, que me interessa particularmente. A infantilização geral via publicidade. Tratam as pessoas como eu conheço, já tive vezes dentro de agente de publicidade, trata como crianças. E não aquela coisa da criança que é encantadora, todo mundo, quem tem filhos ou convive com crianças, um sorriso de um bebê, aquelas perguntas malucas de criança é encantador. Mas, reconhecemos que ser criança com 30 anos de idade já é trágico. Né? E a publicidade trata como criança. O carro... Desculpa, eu falo claramente, se alguém se chocar, mas o carro, aquele carrão vai deixar você com o pau ereto e vai conquistar todas as meninas. É isso que eles passam. É isso. A propaganda o tempo todo ela está passando. Quer dizer, então um ponto, a infantilização que é uma maneira de controle. E outra, a realidade. Que realidade? Essa moldura da realidade que estão nos apresentando é muito pobre, é muito pouca. E acho que um primeiro ponto que eu proporia para o manifesto, vamos rasgar a faca essas molduras da realidade, porque a realidade é muito mais. O que eu tenho falado ultimamente, a gente nasce... com aquele sorriso encantador, com aquela alegria que a gente traz para os pais, para os parentes e tal, mas a gente nasce ignorante, a gente só sabe defecar e mamar, ou não? A gente nasce totalmente ignorante e, ao longo da vida, tem possibilidades, alguns maiores, outros menores, de fazer dessa jornada pela vida alguma coisa enriquecedora. Então, nascer... ignorante, espero que vocês entendam a maneira como eu estou usando essa ignorância, é uma contingência da vida. Agora, morrer ignorante é uma tragédia. Bom, é isso. Com isso, encerramos aqui esse evento. Acho que foi bem proveitoso. E vamos ver o que sai daqui, qual que vai ser a convergência. Acho que a gente continua... conversando, a gente pode continuar em contato, redes sociais e outros encontros. Por hora a gente fica aqui. E quem quiser já continua que vai ter música também, dá para ficar aqui curtindo. Tá legal? Então é isso, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado aqui por
pelos escritores. Até uma próxima.